Salmo 27. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles aqui tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesta casa. Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco. Tu já tens, Senhor, falado, Senhor, através, Senhor, Pai, dos louvores que foram cantados, da palavra introdutória, da palavra de oferta. Senhor Jesus, em cada momento, Senhor, eu creio, Senhor, até, Senhor, no manifestar das crianças que estão nesta igreja, Senhor, que já subiram para o infantil, mas que estiveram aqui, nós podemos contemplar a Tua glória. Em cada situação desta casa, Senhor, nós podemos ver as Tuas mãos agindo, que os nossos ouvidos, que os nossos olhos, que o nosso coração, Senhor, esteja receptivo à Tua palavra, a entender aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Por isso hoje, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, Pai, para que nós tenhamos uma ceia maravilhosa na Tua presença, que o Teu Espírito Santo nos ministre, e que o Senhor fale conosco, porque, Senhor Jesus, eu por mim mesmo, Senhor, não tenho nada a acrescentar, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, eu sou o canal, Senhor Jesus, para transmitir a Tua palavra. Por isso, fala com todos nós que aqui estamos, ministra, Senhor, aquilo que Tu queres para as nossas vidas, que nós diminuamos, para que o Senhor cresça. Essa é a nossa oração, nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. E esse louvor que nós cantamos, eu gosto muito dele. Não simplesmente pelo coro da música, porque o coro ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para a sua igreja. Mas porque ele fala no início da estrofe, tempo de choro e de clamor. Um tempo que o Senhor, Ele pegou a nossa coroa, jogou ao chão e fez com que nós nos humilhássemos debaixo da potente mão dEle. E o segredo para que nós vivamos, porque nós queremos viver grandes coisas, nós queremos ver a exaltação do Senhor, nós queremos ver as bênçãos fluírem, mas nós nos esquecemos que primeiramente nós precisamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Nós precisamos realmente deixar o Senhor agir sobre as nossas vidas, o Senhor trabalhar, e muitas vezes o trabalhar do Senhor envolve correção. Muitas vezes o trabalhar do Senhor envolve Ele nos tocar. E quando nós somos tocados pelo Senhor, nem sempre é agradável. Mas o Senhor, Ele ama a todos nós. O Senhor nos chamou e Ele repreende a todos quanto Ele ama. Então que a gente se alegre em todo momento, até nas lutas, que a gente se alegre, porque se nós estamos passando pelas mais diversas situações, é porque o Senhor também está nos moldando e fazendo com que o nosso caráter se torne o caráter de Cristo, porque nós precisamos nos tornarmos a cada dia mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. E esse salmo, ele é um salmo que vem nos ensinar sobre tempos difíceis. Esse é um salmo que vem nos ensinar sobre o anseio pela presença do Senhor, o anseio pela presença do Pai. Esse é um salmo de Davi, e Davi também aqui está vivendo momentos difíceis. E nós, eu e você, irmãos, nós também vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos dificultosos, vivemos num momento, num século que há muito medo, e também há muita preocupação. Com certeza, se eu fosse pedir aqui para que os irmãos levantassem a mão, quem tem uma preocupação com alguma situação
estão? Com certeza, todos que aqui estão levantariam as suas mãos, porque sempre nós temos uma preocupação, né? Então, até há pouco tempo, dentro desse mesmo culto, eu já tinha uma preocupação. Minha esposa não estava aqui, foi levar minha filha no médico, ela estava com febre, a gente suspeitava de algumas coisas, mas louvado seja o nome do Senhor, que glória a Deus não foi nada, e o Senhor já colocou a mão. Mas esses são exemplos, coisas que a gente vem por muitas vezes e nós estamos preocupados, mas a gente precisa entender de algo: a preocupação, ela não pode nos parar, a preocupação não pode nos afastar da presença do Senhor, mas as situações, elas precisam nos tornar mais próximos do Pai a cada dia, não nos distanciar. O problema é que às vezes parece que quando vem uma luta, quando vem uma situação, nós nos afastamos, ao invés de nós estarmos próximos do Senhor, ao invés de nós nos agarrarmos mais próximos do Senhor. Então, quando tem medo, quando tem preocupação, a gente por muitas vezes se afasta. E a gente muitas vezes não tem preocupação apenas sobre o futuro. O que vai acontecer lá na frente? O que vai acontecer quando eu sair daqui? Mas o medo é do aqui e agora, é do presente. Às vezes nós temos situações. Se nós formos falar das coisas lá de fora, de muitas preocupações, nós temos visto, por exemplo, aí grandes empresas fechando suas portas. Nós vemos lojas de varejo grandes que estão fechando. Nós vemos a Marisa, uma grande loja de varejo, que está passando uma situação difícil. Nós vemos a própria Casas Bahia, que quem não conhece a Casas Bahia, que está passando por situação. Recentemente, essa semana, nós vemos lá, aquele site 123 milhas, que tinha comercial para tudo quanto é canto. E quando você olha que tem comercial, você fala assim: nossa, deve estar investindo muito, então tem muito retorno, mas decretando falência. Nós vemos empresas transferindo as suas produções para outra região, Antigamente nós tínhamos a Ford, uma empresa americana, que estava aí consolidada no país há muitos e muitos anos, e ela basicamente mudou toda a sua operação, mudou todo o seu foco, e hoje você já não vê carros da marca, porque hoje eles se tornaram um outro tipo, a ênfase deles no nosso país é diferente, é para carros de uma linha muito superior agora. Então muitas pessoas perderam empregos, muitas pessoas perderam tantas coisas, fábricas que foram fechadas, empresas que estão saindo, estão migrando nem para outra região, mas estão saindo do país, elas vão para outros países. Trabalhos que antes eram considerados estáveis, você fala assim: não, se eu trabalhar aqui, eu vou ter estabilidade. Hoje já não é mais estável. Hoje nós já convivemos, talvez diariamente, com ameaças de que pode fechar, que pode acabar, que pode acontecer isso ou aquilo. E a gente viu que chegou uma pandemia e ela mudou tudo. Ela mudou muita coisa, ela tirou a estabilidade de muitas pessoas. Se a gente for olhar na área da educação, os nossos filhos, eles não estão mais seguros e protegidos no âmbito escolar. Antigamente, nós confiávamos que até na rede pública, por mais que você colocasse os seus filhos numa rede pública, você acreditava que lá ele estaria seguro, porque teriam professores, existiam normas, existiam condutas que seriam vividas, e os nossos filhos, eles andariam na linha. Mas hoje, até em escolas cristãs, a gente vê que isso mudou, não existe mais segurança. Não existe mais a defesa daquilo que se prega, daquilo que se diz. Então até dentro das escolas a gente vê que nós não temos segurança. Quantos atentados nós temos visto a escolas, as nossas crianças. Então você coloca o teu filho numa escola e você fica preocupado hoje, porque você supõe que você vai trabalhar e o teu filho vai estar estudando, ele vai estar protegido, mas a gente tem visto nos últimos tempos que não é bem isso que está acontecendo. Temos visto muito terror sendo causado em tantos lugares. Ouvimos de guerras, rumores de guerra. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a gente tem ouvido falar quantas pessoas estão morrendo. Quantas pessoas estão passando fome, estão passando diversas situações. Isso não se restringe apenas ao campo secular, mas até à igreja. A denominação igreja, que deveria pregar a verdade do Evangelho, não importa a situação. A igreja tem sucumbido, irmãos, aos padrões deste mundo. A igreja tem sucumbido aos padrões deste mundo para agradar vontade de pessoas e permiti-las que elas se sintam confortáveis com um estilo de vida que não agrada a Deus. Então tudo passa a ser permitido, você aceita tudo. Tudo para manter um número de pessoas, para manter uma quantidade e para dizer: olha, eu tenho muita gente, isso é sinônimo de sucesso.
Só que nós precisamos entender que o sucesso desta terra não é o sucesso no céu. Às vezes você pode estar achando que está fazendo um grande sucesso, mas diante do Senhor você não está tendo sucesso algum. É como a igreja de Laodiceia. É pobre, segue, nu, acha que tem alguma coisa, mas não tem nada. Então até a igreja, hoje ela tem sucumbido aos padrões, e nós temos visto isso. Onde as pessoas elas vão utilizar de argumentações para justificar os seus erros, para viver no pecado, para viver aquilo que não agrada a Deus. E vão falar hoje principalmente do amor. Onde está o amor? E eu vou te falar para você onde está o amor. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Vai dizer algo muito interessante. O título diz assim: as provações revelam o amor paternal de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre o amor paternal de Deus. Hebreus 12, 4 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha lá, amor, isso é amor. O amor está na repreensão. Mas o que a igreja tem feito hoje? Permissiva. Permissiva. Então vamos fazer, a gente não vai repreender, a gente não vai fazer. E aí a gente vive hoje uma geração revoltada, sim ou não? Uma geração que questiona tudo, que não obedece, uma geração que ela não ouve e que são donos do seu próprio nariz. Eles sabem o melhor caminho. Agora eu digo, sabe por quê? Porque faltou repreensão. Às vezes a gente vai permitindo, coitadinho, coitadinha. A gente vai permitindo. E eles vão fazendo o que eles bem entendem. Aí a gente chega diante do altar do Senhor e fala assim: ah, mas elas não honram a Deus, eles não obedecem a Deus. Mas eu pergunto, como vão obedecer a Deus, se não foram ensinados pelos pais a serem repreendidos? Então também não vão obedecer a Deus. Uma das preocupações que nós temos e precisamos ter como pais, é repreender os nossos filhos, custe o que custar. Eles podem ficar bravos, mas a gente precisa disciplinar, porque quem ama disciplina, porque não quer que caia. E a Bíblia diz que Deus disciplina a todos que Ele ama. Então essa é a manifestação do amor de Deus. Ele nos corrige para que nós andemos no prumo, mas o problema é que a gente não quer corrigir mais. E essa é uma manifestação do amor. Como nós queremos filhos espirituais, se nós não ensinamos eles a obedecerem materialmente nesta terra. O problema é que Deus tem deixado, irmãos, de ser o centro, para se tornar apenas um departamento. Eu vou ali, pego o que eu quero.
É como você vai numa loja que vende muitas coisas, então você vai no departamento de manutenção, você vai de alimentação, você vai de higiene, e você vai no departamento e você pega aquilo que você quer. E a gente tem deixado por muitas vezes Deus ser um departamento. Ele não é o centro da nossa vida. O homem tem se colocado no centro e tem tirado o foco de Deus. Então o foco está nas atitudes humanas e não naquilo que Deus direciona. Então a pergunta que fica é como que a gente vai lidar com o tempo que a gente tem vivido? Porque hoje nós somos levados por qualquer coisa. O modismo, por muitas vezes, é o nosso Deus. A moda está dizendo que é assim, então vou me vestir assim. A moda está dizendo que é dessa forma que eu tenho que me portar, então vou me portar dessa forma. E a nossa juventude acaba sendo levada por ela. E a gente tem sido permissivo. Porque a moda hoje é o quê? É você ter uma tatuagem. A moda é você usar um jeans rasgado. A moda é você usar um brinco. No caso do homem. É a moda. Aí você fala, pastor, mas eu não estou entrando no mérito agora se é pecado ou não. Mas eu estou dizendo que a palavra de Deus nos diz, não se amoldem ao padrão do mundo. Que diferença há entre luz e trevas? Antigamente nós andávamos e as pessoas olhavam ali, vai um crente. Mas eu pergunto hoje, quantas pessoas te conhecem como alguém que é cristão? Fala assim, opa, ali tem uma diferença. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu devia ter uns 15 anos, eu me recordo, eu era office boy, e eu andando no metrô, alguém me parou e falou assim, você é crente, não é? E eu não fiz nada, eu não tinha feito nada, mas o estilo de andar, o meu comportamento dizia e denunciava quem eu era. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que, qual foi a última vez que alguém te parou e falou assim, você é um cristão? E eu não digo só pela sua roupa, mas pela sua forma de expressão, pela sua forma de agir. Hoje as pessoas não olham e não olham para alguém e não conseguem mais identificar, porque a gente vai trocando as coisas, a gente vai trocando aquilo que é de Deus pela modernidade, tudo em nome da modernidade. E hoje eu recebi, do nosso irmão Neilton, ele mandou lá no grupo, e um próprio padre falando a respeito do celular. Hoje o celular substituiu tudo, Banco, ele substituiu o banco, ele substituiu o dinheiro, ele substituiu a Bíblia, ele substituiu tudo. Tudo você faz no celular. Hoje você não precisa nem do cartão de débito mais, você usa o seu celular e você resolve o problema. E ele também tem substituído a presença de Deus. Porque a gente é mais interessado em ler as mensagens que nós recebemos no WhatsApp, no Instagram. No Instagram não sei não, no Instagram não manda mensagem, Não sei. No Facebook. E a gente está interessado em receber, a gente olha o tempo todo para ver, mas a gente não para, opa, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso florear essa palavra. A gente não tem mais tempo. Porque nós somos levados, porque Deus tem deixado de ser o centro. Deus tem deixado de ser a primazia das nossas vidas. Como viver em tempos assim? Então eu quero observar que os tempos difíceis, eles não estão ocorrendo apenas hoje. Às vezes é muito fácil a gente falar assim, mas outrora não é tão difícil como é agora. Agora é diferente, agora a gente é bombardeado com um monte de coisa, mas existia dificuldade também naqueles tempos. A vida pode ser difícil agora, mas nunca foi fácil para ninguém. Em nenhum momento da história. Talvez sim, a vida em anos anteriores ela fosse diferente, mas não sem dificuldades, e cada geração tinha dificuldades para a sua época. Tinha as lutas da sua época. Precisamos ser lembrados de que Deus é eterno, a palavra dele é imutável, ela é a mesma ontem, hoje, será para sempre. A palavra de Deus, ela não muda, ela é inerrante, irmãos. Então não existe essa história de atualização bíblica. A palavra de Deus é verdadeira e ponto final. O que a Bíblia diz é a verdade. Porque o Senhor não mudou. Mesmo numa sociedade em mutação, a Bíblia permanece a mesma. Ela é o manual de conduta das nossas vidas. E no Salmo 27, Davi está aqui apresentando vários princípios que a gente pode encontrar, que permitem ele lidar com momentos difíceis, com fases difíceis da vida. E eu quero deixar rapidamente 3 pontos. Vão ter muitos mais aqui se você ler, para a gente pensar e que vão nos ajudar a lidar, muitas vezes, com aquilo que está no nosso caminho, aquilo que vem à nossa frente. E a primeira coisa que eu vejo aqui está no versículo 1. Ele vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?
O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então a primeira coisa que eu vejo é o relacionamento com Deus. Primeira coisa que nós temos que ter relacionamento com Deus, isso é fundamental. O versículo 1 faz isso, porque Davi não está falando assim, o Senhor será a minha luz e a minha salvação. Ou ele está dizendo, o Senhor foi a minha luz. Ele está dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Então ele está fazendo uma afirmação, ele não está perguntando, o Senhor é a minha luz e a minha salvação? Não, isso aqui é uma afirmação. Ele não está dizendo, o Senhor é a fortaleza da minha vida? Não, ele está falando, o Senhor é, eu estou afirmando, Ele é a fortaleza da minha vida. Devemos ter uma âncora, irmãos, que nos mantém firmes em meio à tempestade da vida. Quando você está em alto mar, o papel da âncora é você soltar ela e ela vai manter o barco ali, fixo, mesmo na aparente dificuldade. E o Senhor precisa ser a nossa âncora, que nos mantém firmes em meio às dificuldades. A palavra do Senhor, Tiago capítulo 4, versículo 14, vai nos dizer assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nenhum de nós que aqui estamos, temos a mínima ideia do que vai acontecer, quando nós sairmos daqui e virarmos a esquina. A gente não sabe o que vai acontecer. E agora eu não estou dizendo isso para você ficar aqui preocupado, ficar com medo, ficar desesperado. Eu não estou dizendo isso pela incerteza daquilo que vai acontecer quando você virar a esquina. Mas estou dizendo para você crer no Senhor. Mateus 6,34, Jesus também vai dizer, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Mas como eu falei no início, nós estamos tão preocupados com tantas coisas. Mas o Senhor está falando para a gente, não se preocupem com o dia de amanhã, mas a gente se tornou a geração que mais se preocupa com o dia de amanhã. A maior batalha da nossa geração está aqui, está na nossa mente. É aí que é a nossa maior batalha. É aí que é a nossa maior luta. Mas antes, no versículo 33, Jesus vai dizer, busquem primeiro o meu reino. Há um segredo para a gente não se preocupar com as coisas de amanhã. É quando a gente se preocupa com as coisas do reino do Senhor. É quando a gente olha para o Senhor Jesus. O Tiago está falando sobre isso. A gente devia perguntar, Senhor, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. E isso me lembra Davi, quando é para salvar a cidade de Keila. Ele vai fazer uma pergunta ao Senhor, ele vai entrar no meio de uma batalha. Ele sabe que ele pode ir com seu exército para enfrentar uma batalha. Mas ele simplesmente não pega as pessoas e fala assim, não, eu confio nos meus homens e eu vou enfrentar a batalha e eu vou derrotar o inimigo. A Bíblia vai nos dizer que ele vai consultar ao Senhor, ele fala, Senhor, eu devo ir ou não devo ir? O Senhor me dará a vitória ou o Senhor não me dará a vitória? Davi, ele é alguém que pergunta ao Senhor. Davi é alguém que está dizendo, Senhor, se o Senhor quiser eu vou, se o Senhor não quiser eu não vou. Mas hoje nós fazemos exatamente o oposto, nós vamos e depois perguntamos ao Senhor se Ele quer. A gente age primeiro, depois pergunta se o Senhor se Ele quer. E aí a gente quer que depois Deus resolva os nossos problemas. Porque muitas vezes nós entramos em problemas que não deveríamos entrar, porque nós agimos precipitadamente. Nós agimos pela impulsão, nós agimos pela nossa mente. Aqui que está a nossa batalha. A gente não busca a direção do Senhor. Jesus está aqui dizendo, quando Jesus está dizendo, busque o meu reino, Jesus está dizendo, falando sobre relacionamento. O meu filho, ele não se preocupa com o amanhã, porque ele sabe que ele tem um pai e uma mãe que cuidam dele. O meu filho, literalmente, eu posso dizer isso, a Rebeca nem tanto, mas o Felipe eu posso dizer isso claramente. O Felipe não se preocupa com o que ele vai comer amanhã, porque ele sabe que tem um pai e uma mãe que vai cuidar dele. O Felipe não se preocupa nem com o que ele vai vestir, irmãos, porque ele sabe que tem uma mãe que vai se preocupar por ele. Aliás, meu filho, ele vai tomar banho, ele não se preocupa nem com a roupa que ele vai vestir, porque ele sabe que a mãe vai deixar preparada para ele na cama. Ele tem essa segurança, ele tem essa certeza que os pais vão suprir. Tem essa convicção. E por que os meus filhos sabem disso?
Porque eles têm relacionamento. Eles conhecem o pai. Eles conhecem a mãe. Então, quando você tem relacionamento com alguém, você conhece. Você sabe como funciona, você sabe como as coisas acontecem, então ele pode confiar, não, meu pai está ali, minha mãe está ali, não importa o que aconteça, eles vão estar ali. Isso é relacionamento, é você conhecer um ao outro. Então eu quero realçar e ressaltar e reforçar nessa noite a necessidade de termos um relacionamento pessoal com Deus. A necessidade de termos um relacionamento pessoal com Deus. Eu vou reforçar isso, a necessidade de termos uma relação pessoal com Deus, ou seja, individual. O teu relacionamento com Deus não pode ser com base na tua mãe, o teu relacionamento com Deus não pode ser com base no teu pai, o teu relacionamento com Deus não pode ser com base nos teus amigos. O teu relacionamento com Deus tem que ser pessoal, é você e Ele. Nós precisamos desenvolver isso, nós precisamos buscar isso. Ter intimidade com o Senhor, ter relacionamento com Ele. Porque se nós temos relacionamento com Deus, irmãos, nós sabemos que nós podemos recorrer a Ele nos momentos difíceis. Hoje nós vamos sentar na mesa de relacionamento. E certeza de salvação é vital, irmãos. E eu pergunto, você tem a certeza da tua salvação? Você tem convicção hoje? Davi, ele está dizendo: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Davi aqui está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo: eu não sei nada sobre o amanhã, mas eu sei quem segura a minha mão, eu sei quem está comigo, isso eu tenho certeza, eu tenho convicção. Davi sabia que ele estava salvo. Ele não disse, talvez eu seja salvo, ou pode ser que eu seja salvo. Ele é salvo e ponto final. Ele diz, o Senhor é a minha salvação. Então, irmãos, se eu digo que Ele é a minha salvação, eu estou salvo. E eu pergunto novamente, você tem a certeza da sua salvação hoje? Nós vamos sentar numa mesa de relacionamento, irmãos. Quando você tomar o pão, pegar o cálice, você está dizendo, Senhor, eu tenho relacionamento contigo, por isso eu sento à mesa com o Senhor, eu falo com o Senhor. Nós temos esse relacionamento, você tem certeza da sua salvação. E aqueles que talvez possam falar, pastor, você está sendo meio arrogante, né, de afirmar que podemos ter certeza de que somos salvos. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos isso. Nós encontramos a garantia. 1 João capítulo 5, versículo 3 vai dizer, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, também vai dizer assim, o mesmo Espírito, que Espírito Santo? O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então eu tenho convicção, eu tenho certeza da minha salvação. Porque somente alguém que tem certeza da salvação pode dizer, o Senhor é a minha luz e minha salvação, de quem eu vou temer. O nosso relacionamento com Deus é uma realidade, irmãos. Ou nós temos um relacionamento pessoal com Deus, ou não temos. Não existe meio termo, meu relacionamento com Deus é mais ou menos. Não existe mais ou menos, ou é ou não é. E Deus está nos cobrando isso hoje, qual tipo de relacionamento que você tem com Ele. Porque a salvação tanto é fato como fé. O que é fato? Cristo morreu por nós, isso é um fato, foi consumado, Ele morreu. O que é fé? Todos que creem serão salvos. Uma das razões porque as pessoas têm dificuldade para lidar com as situações da vida, os problemas da vida, é que elas não têm a garantia de um relacionamento pessoal com Deus. Então é difícil quando eu passo por um problema, é difícil quando eu passo por uma luta, com uma prova, sabe por quê? Porque eu não tenho convicção do relacionamento que eu tenho com o Senhor, eu não tenho convicção do relacionamento que eu tenho com Deus. Quer ver, o apóstolo Paulo, ele podia lidar com problemas, o apóstolo Paulo podia lidar com dificuldades que ele enfrentou durante seu ministério, por causa da sua segurança, por causa da sua convicção que ele tinha em Deus.
E ele vai dizer isso, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele vai falar, ele vai dizer assim, ó, por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, porque eu sei em quem tenho crido, afirmação, convicção, certeza, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso me chama a atenção, isso é poderoso, porque o apóstolo Paulo não está dizendo de bens desta terra. Às vezes a gente passa por uma luta, a gente passa por uma prova, a gente fala assim, espera aí, não esquenta a cabeça não, que você vai ver que Deus vai me exaltar. Vai chegar a hora que Deus vai me exaltar, vai chegar a hora que Deus vai fazer alguma coisa para mim, e a coisa vai mudar, e aí vai ser só vitória. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo isso, ele não está dizendo, vai acontecer um momento, eu tenho certeza que daqui a pouco vai mudar tudo e vai ser só vitória. Não, ele fala assim, eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Galardão. Pode não ser aqui, eu tenho convicção, eu tenho um depósito com Deus, e vai chegar o tempo, quando eu estiver com Ele, eu tenho um depósito com Deus. Mas sabe qual é a nossa preocupação hoje? É aqui. Não, eu tenho que ter aqui, eu tenho que ser honrado aqui. E eu já falei isso, os grandes heróis da fé, eles olharam esse plano terreno, Abraão olhou esse plano terreno como algo muito além, ele conseguiu enxergar que a promessa de Deus não era algo para ali, para aquele momento. Abraão vai morrer, ele não tem uma grande descendência como Deus prometeu. Mas ele consegue entender que algo espiritual é algo maior, é um depósito maior. Então ele consegue vislumbrar isso. Ele consegue ter a certeza disso. Mas será que nós temos? Porque quando a gente não tem convicção do relacionamento que nós temos com Deus, a nossa preocupação está com as coisas desta terra. E Deus pergunta para mim e para você nessa noite, onde está o teu coração hoje? O teu coração está nas coisas desta terra, ou o teu coração está nas coisas do Senhor? Porque naquela época, irmãos, ser cristão era você ter uma sentença literal de morte. E somente quem tem garantia da salvação, somente quem não tem dificuldade para lidar com isso, somente quem tem a certeza de um relacionamento com Deus, consegue lidar com uma situação como essa. Eu compartilhei com os irmãos esse final de semana, acho que sexta-feira, um filme, um trecho de um filme, que uma criança, ela não nega o nome do Senhor. E chega, a determinado momento, o tio chega para ele está ali para enfrentar as mais diversas situações. E o tio fala assim, olha, iam matar ele, fala assim, olha, apenas diz as palavras. São só palavras, o que você crê no teu coração está tudo certo. São só palavras, eu vou levar você para minha casa, eu vou cuidar de você. E ainda assim ele não nega o nome do Senhor. Ainda ele fala, Cristo reina. Cristo vivo. E aí, em determinado momento, ele vai e colocam ele ali numa cama, em algum lugar de tortura. E o seu torturador, diante de uma criança, ele vai falar para a criança, vai falar assim, eu vou fazer algumas coisas com você, e vamos ver se você vai continuar dizendo essas mesmas palavras. E ali ele passa uma provação, os dedos do pé dele são arrancados. Mas ele não nega o nome do Senhor. E passa outro momento, e ele está andando, ele está caminhando agora, indo para o caminho da morte. E a sua mãe está de frente com ele, ele olha para sua mãe. Ele fala assim, você não quer dizer, você ainda tem mais uma chance, você pode dizer alguma palavra e isso tudo pode acabar. Ele olha para a mãe dele e fala, mãe, eu te amo muito. Mas Cristo reina, Ele é o Senhor. E então o seu torturador, para acabar com a vida dele, empunha-lhe uma espada nas suas costas, ao que ele cai no chão, começando a cuspir sangue, mas ainda assim ele começa a escrever no chão, Cristo reina. Até que lhe dão um tiro, e tiram a sua vida. Mas tiraram apenas a vida nesta terra, não tiraram a vida eterna dele. Quantos de nós, e eu quero que você pense por alguns segundos, você iria até o fim? Porque hoje a gente fala, eu tenho certeza da minha salvação, e eu pergunto para você, você iria até o fim?
Relacionamento com Deus, ser cristão naquela época era uma sentença de morte. A gente vai falar, e eu ainda escuto pessoas que são usadas para falar, mas aquilo que a gente passa hoje é muito diferente daquilo que era passado antes. Era mais fácil antes, era mesmo. Já pensou você ser lançado numa arena de leões para ser comido vivo? Eu pergunto, você iria até o fim, verdadeiramente? A nossa geração que quer fazer tatuagem, quer colocar brinco, quer fazer isso, quer fazer aquilo, iríamos mesmo? A geração que quer relativizar as coisas, que quer relativizar o amor de Deus. Então eu pergunto, você tem essa garantia hoje de um relacionamento com Deus profundo a esse ponto, de você ir até as últimas consequências? Se você não tem, irmão, não perca tempo hoje. Como eu falei há 2 semanas atrás, não seja do clube dos bacanas. Não queira simplesmente fazer parte para falar, eu confessei algumas palavras e agora eu faço parte do grupo. E eu posso continuar com a minha vida, vivendo da forma dissoluta que eu vivo, sem nenhum relacionamento com Deus, porque agora eu estou salvo. Atos capítulo 2, versículo 21 diz, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 16, 31, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Temos certeza da salvação? Segundo ponto, eu quero falar sobre a nossa confiança em Deus. Primeiro ponto sobre o nosso relacionamento, segundo ponto sobre a nossa confiança, versículo 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles aqui tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Eu vejo aqui Davi, provavelmente, uma das batalhas que ele deve ter se lembrado, das suas experiências, foi com Golias. Ele lembrou-se de que Deus o livrou. Golias representava tudo aquilo que era terrível e mal. E eu fico imaginando, quando ele fala ainda que um exército se acampe, eu fico imaginando ali Davi preparado para a guerra e um exército acampado ao seu redor. O que acontecerá? Ainda que eu derrote Golias, eu sou pequeno, franzino talvez, eles vão me atacar, o que vai acontecer? Mas Davi, ele está dizendo, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que a guerra se levante, eu terei confiança no Senhor. Golias era um inimigo terrível, um homem indestrutível do ponto de vista humano, mas Deus permitiu Davi ser vitorioso naquele dia. Davi foi alguém ousado, foi alguém que falou do amor do Senhor. E todos nós, eu e você, todos nós temos gigantes que nós enfrentamos de vez em quando. E qual o gigante que está no teu caminho hoje? O que parece ser tão grande que você não consegue superar? O que é tão difícil hoje que você não consegue vencer? Que te amedronta tanto, que te afronta tanto? E muitas vezes esses gigantes não são gigantes que você toca, mas são situações, são sentimentos que você não consegue vencer, que você não consegue passar, e ele continua, e o gigante continua te afrontando e dizendo que você não vai chegar lá, que você não vai conseguir. Mas Davi está dizendo, eu não temerei, o meu coração confia no Senhor, eu não tenho medo. O problema é que nós começamos a levar a nossa mente apenas para o problema, quando nós devemos recorrer ao Senhor, quando nós devemos renovar a nossa mente, conforme a palavra do Senhor vai nos dizer, renovar o nosso entendimento das coisas. Deus está falando para você, não tenha medo, confie no Senhor. O Salmo 112, o versículo 7 vai dizer, ele não tem medo de más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. E isso não é poder do pensamento positivo, irmãos, eu não estou pregando isso. Não se trata de envolver um monte de autoconfiança, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ou repetir um mantra. Trata-se de confiar nas promessas de Deus.
um Deus com que temos relacionamento, amém? Provérbios capítulo 3, versículo 5, vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Será que nós temos confiado no Senhor, ou a gente tem confiado na força da nossa capacidade, do nosso intelecto? Davi está dizendo: não importa, ainda que os malfeitores, eles sobrevêm para me destruir, eles vão tropeçar e vão cair, porque eu confio no Senhor. Eles não conhecem a Deus como eu conheço, eles não têm a intimidade com o Senhor que eu tenho. E a grande diferença, irmãos, é que nós sabemos que a nossa oração, ela é ouvida pelo Senhor. Às vezes nós achamos que a nossa oração precisa ser com palavras mirabolantes, e a gente começa a olhar para o teto e fala: minha oração precisa pelo menos passar do teto. Mas nós precisamos começar a enxergar de uma forma diferente. A nossa oração não precisa passar de teto nenhum, irmãos, porque Jesus caminha conosco, Jesus está do nosso lado, e quando você começa a orar, Ele está do teu lado te ouvindo. Mas a gente só tem esse tipo de oração quando a gente tem a certeza de que Ele está conosco. Será que você tem essa certeza de que Ele está com você? Terceiro e último, um outro ponto é a nossa adoração, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Adoração, irmãos, como uma parte da nossa vida. Precisamos perceber que a adoração não é apenas algo que a gente faz um dia na semana, e você fecha os teus olhos, você levanta as suas mãos, você fala: Senhor, eu me rendo a Ti, eu adoro porque Tu és Deus, e quando acabar esse culto eu vou embora e falo: tchau Deus, até da próximo domingo, ou até o próximo culto. Relacionamento com Deus é uma vida de adoração em tempo integral, precisa fazer parte das nossas vidas. Davi disse que era a sua única, a sua primeira prioridade, era habitar ou permanecer na presença de Deus. Estar na casa do Senhor, é como eu disse hoje no início desse culto, no louvor, a prioridade dele é estar na casa do Senhor, porque a Bíblia vai dizer: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. A Bíblia vai falar de relacionamento entre cristãos, e o relacionamento nos torna pessoas melhores. Mas o que nós preferimos? É mais fácil ficar à distância e não me relacionar. E essa é a grande mentira que o diabo tem feito para muitos, achando que você está sendo corpo de Cristo à distância. O corpo não vive à distância, a sua cabeça tem que andar junto com você o tempo todo, senão você não caminha, você vai ser uma mula sem cabeça. Você não pode vir à igreja e deixar seu pé lá. Nós somos corpo. Davi está deixando muito claro que eu possa morar na casa do Senhor. No lugar de adoração, Deus vai buscar uma igreja. Então Davi está dizendo: a minha vontade, o meu único desejo é habitar, ou seja, permanecer na presença de Deus, estar onde Deus está, morar em sua casa. E eu pergunto a você: qual é o seu desejo número 1? Qual é o nosso desejo do Senhor? Ele não é como o gênio da lâmpada, mas se tivéssemos um desejo, se tivéssemos um pedido que pudéssemos fazer para Deus, o que seria? Talvez muitos no seu coração, no seu interior responderiam: eu queria buscar a Deus, eu queria adorar a Deus. Mas eu quero que você sonde o seu coração e veja, porque hoje você está sendo ministrado aqui, talvez seria muito fácil para você responder: eu escolheria buscar a Deus, que Deus se revelasse a mim. Mas olha dentro do teu interior e fala: qual seria o pedido que você faria a Deus? Não é de se admirar que Davi seja conhecido como homem segundo o coração de Deus.
Observe o versículo 5. Davi vai dizer: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Davi está dizendo, entre outras palavras, no tempo da angústia, eu não tenho que ir à procura de Deus, Ele está comigo. Parece que no tempo da angústia é quando a gente começa a buscar Deus, não é? Quando a gente começa a ser espremido, apertado, então a gente começa a orar, a gente começa a buscar na igreja, a gente começa a se consagrar mais. Mas Davi está dizendo que no tempo da angústia, ele não tem que ir a lugar algum, porque Deus está com ele. Ele tem a certeza, Deus está comigo, eu estou passando pela dificuldade, mas Deus está comigo. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai falar com alguém que tem relacionamento: filho, vem aqui para minha casa, eu vou trazer você em segurança, eu vou cuidar de você. Parece que no tempo da angústia a gente começa a orar, a gente aumenta a intensidade da nossa adoração, da nossa oração, mas perceba, Deus está conosco o tempo todo. O que nos falta por muitas vezes é confiança, é certeza, é uma vida de adoração. E ele vai falar sobre Deus o colocar sobre uma rocha. Quem é a rocha? É Jesus, é Cristo. A Bíblia inteira, ela não fala sobre histórias de heróis da fé, ela fala sobre Jesus. Ela está dizendo sobre o Senhor, ela está dizendo, se você ler a Bíblia. E eu tenho achado muito lindo aquilo que eu tenho lido nos últimos tempos, e eu e minha esposa temos compartilhado muito sobre isso. É que desde o início nós vemos, já que o Senhor já estava estendendo a graça dele sobre os gentios, sobre pessoas que se humilhavam diante dele. Quando as situações vierem, irmãos, não há o que temer. Quando achamos que nós podemos afundar, somos capazes de chamar a Ele, porque Ele está próximo. Quando Pedro está caminhando com Jesus sobre as águas, ele está para afundar, ele olha para as adversidades da vida, ele olha para a circunstância, ele olha para o vento, ele olha para o mar, e ele começa a afundar, mas a grande diferença é que ele só precisa estender a mão e falar: Senhor, socorre-me. Então isso é relacionamento com Deus, isso é uma vida de adoração a Deus. Eu sei que Ele está ali, então eu clamo por Ele, e Ele está ali do meu lado para ajudar. Ele vai estender a mão e vai me levantar, e vai me levar para o barco novamente. Então entenda isso, Jesus está do nosso lado, caminha ao nosso lado. Mas muitas vezes nós agimos e falamos com o Senhor como se Ele estivesse tão distante, tão longe. Termos confiança de que Ele está conosco é uma vida de adoração. Ora, só entra na presença de Deus quem saiu dela. Quando nós saímos deste lugar, a presença de Deus vai estar conosco. E eu acho mais lindo é que Davi ele fala: Senhor, uma coisa eu desejo estar na Tua presença, é a minha prioridade. E o Senhor ouviu a oração de Davi. Hoje nós somos o templo ambulante, hoje o Senhor habita dentro de nós, a presença dEle está dentro de nós. A gente não precisa sair. Como a gente canta, você não precisa sair, Senhor, é só o Senhor ficar, porque esse é o lugar da tua habitação. Eu sou a tua habitação, eu sou o templo ambulante, eu tenho comunhão contigo, eu adoro ao Senhor. Ele fala sobre Deus o colocar sobre uma rocha. Salmo 40, versículo 2. Tirou-me também de um lago horrível, do barro de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Jesus é aquele que firma os nossos passos. E Davi vai terminar o versículo 6, que foi até onde nós lemos, eu vou ficar aqui. Ele fala sobre oferecer sacrifícios de júbilo. E esse júbilo no original significa literalmente que eu vou gritar bem alto como um grito de guerra. Isso é convicção. Isso é certeza de quem está do nosso lado. A gente canta porque é certeza de vitória. A gente canta porque a gente confia no Senhor, e essa certeza estava com o povo de Israel. Quando levavam a arca do Senhor para as guerras, os povos tremiam. O nome do Senhor era levado aos outros. A palavra do Senhor em 1 Samuel, eu termino aqui, capítulo 4, versículo 5. Nós conhecemos essa história, mas eu quero ficar apenas nesse ponto.
E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Eles sabiam da presença de Deus e do poder da presença de Deus. E às vezes a gente olha e num primeiro momento a gente pode pensar: poxa, mas Deus mandou aniquilar os filisteus, acabar com os filisteus, Deus não colocou a misericórdia dele. Mas veja aqui, eles tinham os deuses que eles adoravam, mas eles reconheceram quem era o Deus vivo, quem era o Deus poderoso, e eles temiam e tremiam, quando eles deviam ali, se prostrar e reconhecer a grandeza do Senhor. Então existem pessoas assim, que infelizmente negligenciam, não aceitam, renunciam à misericórdia de Deus, à graça do Senhor, e não querem adorar e não querem se prostrar. Mas que nós não sejamos como estes, que nós sejamos um povo que adora ao Senhor, que nós sejamos um povo que se prostra diante da presença dEle, e que a nossa vida seja uma adoração a Deus. Que as pessoas olhem em nós a virtude do Espírito Santo, que a gente reflita a glória do Senhor todos os dias das nossas vidas. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero reforçar para você algo: não há promessa. Eu vou dizer para você, não há promessa de que não teremos dificuldades, que não teremos de enfrentar lutas e provas, mas nós podemos descansar sobre esses princípios, de alguém que tem relacionamento com Deus, de alguém que confia em Deus, de alguém que adora a Deus, que é um templo ambulante, aonde quer que vá, a presença do Senhor está sobre ele. Porque com esses princípios nós sabemos que nós podemos atravessar os momentos difíceis da vida. O nosso relacionamento com o Senhor, a nossa confiança, a nossa adoração, nos levará para um lugar de segurança. Nós temos paz com Deus. Nós temos convicção. Tenha segurança em Deus. Tenha certeza da salvação nessa noite. Então participe da mesa de relacionamento.